Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and geradoras, né? Ai, que delícia fazer mais uma leitura. Muito, muito, muito feliz de poder fazer essa leitura pra você. É uma honra de verdade. De verdade, 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 assim, muito grande. Gratidão por você estar se dispondo a ouvir, aberta pra mensagem, né? Geradora. Lembra que essa é uma leitura coletiva, então assim, pode ser que tenha coisas que ressoam com você, outras que não ressoam tanto assim, ou que vão ressoar mais na frente, né? E vai fazer, fez sentido, agora tá fazendo sentido. Então, venha de coração leve, veja o que casa com o seu momento e use do jeito que você achar melhor pra você, tá bom? Vamos lá. Eu senti, né, muito forte, desde a hora que eu acordei e descobri algumas coisas aí com relação ao significado dos meus sonhos, que a gente tá com uma energia hoje na leitura de Exu, Pombagira, uma energia bem de proteção, sabe? Assim, tanto é que eu escolhi baralhos hoje pra usar que eu nem usaria normalmente, porque não sou tão familiarizada com eles e a gente sempre tem uns que a gente sente a energia mais fluida e tal, né? E eu escolhi bem esses, assim, bem dark. E eu sinto que é porque eles querem falar com você num tom de proteção, tá? Então, vamos lá. A primeira carta que saiu foi o 5 de água, 5 de copas. E foi muito interessante porque nesse oráculo aqui, na verdade esse tarô, ele é o tarô sagrado dos orixás, olha lá. O pessoal da matriz africana tá falando forte aqui. E nesse 5 de água, nesse 5 de copas, esse homem, ele tá mergulhado num rio, mas ele tá se afogando, né? Ele tá tentando segurar aqui na árvore para não se afogar de vez, né? E eu sinto que dessa energia que a gente tá falando aqui de início, assim. E talvez por isso tenha vindo esses baralhos de proteção. Falando que você viveu alguns momentos, ou que você está vivendo alguns momentos, que você segurou, sabe, assim, na árvore, no negócio que tinha pra ir lá e se salvar, né? Era o último recurso, você realmente se esforçando pra sair de uma energia que tava te engolindo de alguma forma. E eu gosto muito essa carta do 5 de copas, porque ele fala muito também sobre coisas que nos afetaram emocionalmente. E aí pode ser qualquer coisa, assim. Às vezes o dinheiro nos afeta emocionalmente, às vezes uma relação nos afeta emocionalmente, né? A gente não fala só de relações, né? Quando a gente fala de emoções. E esse nos afeta de uma forma que a gente precisa revisar e tirar os excessos da nossa vida, né? Então, assim, vou contar um caos aqui. Eu tô sentindo de contar um caos pra ilustrar essa carta aqui pra você. Quando eu fiz um dos meus cursos de tarô, eu ouvi uma historinha e achei muito interessante, que era de uma mulher separada, e o marido dela, se eu não me engano, tinha traído ela. E aí ele foi e ficou com a amante, assim, ele assumiu um relacionamento sério com a amante. E por muito tempo foi algo doloroso pra ex-mulher, sabe? Tipo, a traição e depois ver essa cena. E eles tinham filhos, então assim, os filhos terem que conviver com essa mulher, né? Até que um dia ela foi, acho que ia ter a festa de um dos filhos, não sei. E o marido que ia dar a festa, né, o pai das crianças, e a atual esposa estaria lá, né, obviamente, e a ex foi convidada, né, pro evento.
E ela ficou pensativa, tipo, pô, né, o cara que me machucou tanto e não sei o quê. E aí que entra essa carta, e essa coisa dos excessos, né, e da gente rever a nossa vida e ser puxada de uma vez por todas do buraco, né. Ela foi e ela não se sentiu tão mal. Na verdade, ela se sentiu bem, assim, de que a relação foi respeitosa e deu tudo certo. E foi quase como uma cura de, bom, não é sobre ignorar que isso me magoou, mas isso não precisa me acompanhar pro resto da minha vida, sabe? Essa tristeza, essa decepção com essa pessoa, né? Por mais que já não exista amor romântico, o que que impede deles serem bons pais juntos, né? Que era o objetivo da festa, já que era aniversário de um dos filhos. Tô contando esse exemplo, que é um exemplo muito, muito família, muito emocional, mas eu sinto que é pra tudo na nossa vida, né? Quantas vezes a gente é machucado, quantas vezes a nossa vida é interrompida por uma coisa que nos fere, nos incomoda, que cutuca a ferida na gente mesmo e a gente até se sente um pouco afogada, né, sem saber pra onde ir. Então, borboleta, eu sinto que é sobre sair dessa energia, né, de ser tão afetada por algumas coisas ou continuar afetada por algumas coisas que aconteceram, algo nesse sentido, né? Por quê? Aí a gente vem aqui com a carta do 2 de copas, né? O 2 de águas e o 2 de terra. O 2 de terra não, perdão, 3 de terra, né? E as duas cartas, elas falam sobre colaboração, sobre se unir para através do amor, para algo maior, né? Muitas vezes as questões emocionais que nos machucam, que nos trazem o sentimento de estar se afogando, elas são resolvidas simplesmente com o amor, né? E com a colaboração. E no caso da historinha que eu contei, eles eram, acima de tudo, pais de crianças, né? De seres que precisam dos dois pais ali, né? Daquela união. Então, o amor pelos filhos e o respeito um pelo outro, né? Faz com que eles consigam superar essa dor, essa situação e cada um seguir sua vida de forma respeitosa, sem faltar com os filhos. E aqui me traz muito essa energia de geradora. Faz a sua parte e pronto. Colabore com o melhor que você tem para fazer, né? Porque no final das contas, não é sobre o que o outro fez, sobre a situação que aconteceu ou deixou de acontecer, mas sim sobre a forma como a gente reage. A gente pode escolher reagir como vítimas, né? Como, nossa, não sei o que fez isso, aconteceu, não sei o que. Ou a gente pode, não, vou colaborar para a situação e comigo mesma, né? Porque quando a gente colabora para uma situação, a gente também para de ficar vivendo na dor, vivendo em sentimentos de baixa frequência. Então aqui traz para mim é, essa cura, que talvez já esteja até acontecendo na sua vida e você já esteja enxergando, porque eu sinto aqui como uma linha do tempo, sabe? Você tá vendo que é o amor que cura, você tá vendo que é a colaboração que cura, você já vê que você vai fazer sua parte e tá tudo bem, sabe? É isso. Não é sobre ficar preocupada com as outras partes envolvidas, né? Mas sim sobre o que você pode fazer de melhor e colaborar em termos de amor pra sua vida, pra essa situação emocional e pra isso, né? Hum. Outra coisa que essas cartas falam é sobre você também prestar atenção. Porque por mais que desafios como esse aconteçam na sua vida, desafios emocionais, você tem pessoas que estão te ajudando nesse caminho, que estão te dando a mão e falando: "Vamos junto, vamos que eu te levanto", né?
E nem sempre a gente repara nessas pessoas, né? Ou valoriza elas do jeito que a gente poderia, porque muitas vezes os desafios, né, são tão grandes na nossa visão que a gente não enxerga a solução, ou não enxerga que aquela pessoa, por exemplo, já está fazendo alguma coisa boa, né? Então, é sobre também prestar atenção nas pessoas que estão à sua volta, porque tem muita gente disposta a te dar a mão, a te ajudar, e talvez já tenha até feito isso, né? E é um sentimento de muito amor, tem muita gente que te ama, que eu vejo. E isso é tão bonito, sabe? Eu acho tão bonito essa coisa do amor incondicional, sabe? É, eu também recentemente, com os meus recalculares, nem existe essa palavra, mas agora existe, de rota, eu vi quantas pessoas eu tenho pra segurar a minha mão, sabe? E é assim, às vezes você vai desabafar um pedacinho aqui com uma pessoa, aí outro pedacinho da história com outra pessoa, outro pedacinho, porque cada pessoa tem condições de ancorar uma parte do seu desafio, né? E aí você vai ficando bem, você vai vendo que, poxa, não, eu tô amparada, né? Eu estou amparada emocionalmente, sim. Então eu vejo aqui uma linha do tempo muito bonita, sabe? Sobre descobrir o amor nisso tudo, descobrir o amor dentro dos desafios e ver que você nunca tá sozinha, né? Nem na terra, nem no invisível. E aí, é, eu sigo aqui com a carta do 5, 6, 7, 8 de espadas, que é 8 de ar. Tem que ficar contando os números romanos aqui pra falar certo. Ela tá invertida, tá vendo? A carta do elemento fogo pra mim também está invertida. A carta do casal, dos enamorados. E tem outras duas cartas que eu já vou falar sobre elas aqui também. Ou melhor, já vou mostrar. Eu vou falar tudo junto, que é mais fácil. O homem tá invertido. E a carta do diabo tá invertida também. Interessante, tá tudo invertido, né? Aí, geradora, eu vejo duas coisas. Pode ser uma continuação do que a gente tá falando já nessa leitura, ou pode ser sobre outra coisa também. Veja o que ressoa aí com você. Mas a carta do 8 de espadas é uma carta que normalmente as personagens estão presas. Tanto é que aqui tem um passarinho preso na gaiola, né? Só que a gaiola tá ao contrário, porque a carta veio ao contrário, né? E aí, normalmente essa prisão do 8 de espadas é uma prisão mental, que a gente acha que tá, mas não tá coisa nenhuma. Sabe quando a gente acha assim que tá limitado a alguma coisa, que não pode fazer uma coisa porque depende de outra? Que, ai, de mãos atadas mesmo, por seja qual motivo for. Essa carta fala assim, queridinha, é uma ilusão, você não está amarrada a coisa nenhuma. Porque se soltar depende exclusivamente de você. E aqui a gente vem com o elemento fogo que está reverso. E o que é elemento fogo para mim é impulso, ação, fazer o que tem que ser feito, né? Quando ele está em equilíbrio. Eu sinto duas energias aqui. Uma é procrastinação e a outra é agir de forma impulsiva. Pode ser uma, pode ser outra, pode ser que as duas façam sentido. Veja, e se você sentir, né, tipo, o que o elemento fogo significa pra você? Porque é essa energia que tá em desequilíbrio. Pra mim, eu vejo muito como procrastinação, não agir, ou agir de forma impulsiva, estourada, né? Nesse sentido. E aí acaba que não sai da gaiola mesmo, né? Porque a ação não tá alinhada, né? Só que o muito interessante aqui é que a gaiola, ao contrário, tá falando assim: olha, pode ser que você esteja se sentindo presa a alguma situação ou não vendo saída, mas a porta tá aberta. É só você ir lá, agir de forma alinhada e sair da gaiola. Porque com a gaiola, ao contrário, é mais fácil pro passarinho ver a porta aberta. Então, eu sinto que é quase como se Deus estivesse assim, já dando a mão pra você e falando que só falta você pegar, sabe, na mão.
algo nesse sentido. Então, essas duas cartas me falam assim: faça o que tem que ser feito, resolva o que tem que ser resolvido, né? Pense nas suas ações também, né? Seja mais focada, mais direcionada, porque às vezes simplesmente a falta de foco faz com que a gente não veja a porta, porque a gente tá olhando para todos os lados, menos para onde deveria olhar, né? Então, assim, tenha ação direcionada, né? E uma coisa que eu trago até da sua energia, borboleta geradora, você precisa sentir prazer na vida. Você tá sentindo prazer na vida? Porque se você não está fazendo coisas que te dão prazer, muito provavelmente isso está afetando a sua capacidade de enxergar a porta aberta, né? Geradoras precisam fazer coisas que dê satisfação. Pode ser ler um livro, pode ser comer um bolo toda terça, pode ser fazer curso de fotografia, pode ser, não sei, sabe, aula de natação. O que que te dá prazer? Cuidar das plantas, sabe? O que que te dá prazer? Faça o que te dá prazer. Porque isso, sem a gente perceber, abre o nosso campo para a gente enxergar as possibilidades, enxergar as portas, né? Então, isso é muito importante também para você, geradora. E aí a gente entra com a energia do casal, do homem e do diabo. O casal, ele fala de decisões a serem tomadas, né? Quando essa energia tá alinhada, normalmente a pessoa já está preparada para fazer a decisão, para tomar a decisão, para fazer o que tem que ser feito, ela tá consciente ali. Aqui eu tô sentindo que tem duas misturas. Uma, um pouco de medo de agir, ou um pouco de procrastinação de fazer o que tem que ser feito, ou até mesmo a confusão mental de que, ai, que eu faço, né? Ou ainda, e aí entra a carta do homem, uma questão de falta de fé, sabe? Porque de tipo, ah, como que eu vou resolver isso, né? Como é que eu vou fazer? E aí parece que essas decisões aqui que precisam serem tomadas, esses direcionamentos que precisam serem seguidos, né? Não vão adiante, né? Quando a gente perde a fé, quando a gente procrastina, quando a gente não faz o que tem que ser feito, a gente não consegue enxergar realmente qual é a melhor direção pra gente, né? É que nem o gato da Alice no País das Maravilhas fala, né? Como é que é? Eu não lembro a frase exatamente. Eu até coloquei na aula de sincronicidades que eu dei. Vou deixar a aula linkada aqui embaixo. Mas ele fala que assim, a gente pode ir para algum lugar, mas a gente precisa saber a direção daquele lugar, né? Não adianta nada a gente falar que quer ir para algum lugar sem saber qual a direção, né? E, e é muito isso, quando a gente tá ou atirando para todo lado ou perdendo a fé de que o nosso tiro pode ser certeiro, a gente não consegue tomar as decisões de forma alinhada. Então eu sinto aqui, borboleta, que você precisa ter mais fé. E olha que interessante, né? A gente tá falando de fé nessa leitura. E normalmente o que eu faço pra sentar e fazer a tiragem? Eu sento, simplesmente ligo a câmera e vou lendo as cartas e a gente vai conversando. Nessa leitura especificamente, eu fui interrompida por coisas diferentes, acho que umas 3 vezes. E eu tive que fazer 3 cortes na leitura, no sentido de parar de gravar e começar de novo. E eu percebi que foram cortes bem falando assim sobre fé, sobre olhar para essas emoções excedentes, sobre fazer o que tem que ser feito e tudo mais. E é quase como se eu tivesse que atravessar essa resistência e fazer o que tem que ser feito, retomar a minha fé, né? Então, borboleta, uma coisa que eu te sugiro fortemente é que você renove a sua fé do jeito que você acha que funciona pra você. Pode ser fazendo uma oração, ciclo de 21 dias de Arcanjo Miguel, aliás, recomendo muito. Toma um banho de sal grosso, então faz assim, toma o seu banho normal, né? Ferve uma panela de água, coloca sal grosso, se você quiser colocar
talvez cravo da Índia ou louro. Se tivesse, não só o sal basta. E aí depois de você tomar o seu banho normal, do pescoço para baixo você joga essa panela de água, né? Espera dar uma esfriada pra gente não morrer queimada, né, borboleta? E aí você joga. Faça rituais que estejam alinhados com você, ir na igreja, fazer uma oração, o que fizer sentido para você, porque eu sinto que também é hora de você se conectar mais com Deus, de conectar mais com Deus como a fonte, sabe? Como a fonte criadora. E foi muito interessante porque eu tava lendo a carta do homem também e eu achei interessante o significado dela, sabe? Ela falando assim sobre falta de esperança, falta de fé, deixar-se vencer pelos inconvenientes, perturbação espiritual, perguntas e inquietações sem respostas, dogmatismo, confusão. Eu sinto que é hora de você renovar a sua fé mesmo, né? E não que você não tenha fé, não é sobre isso, mas sim, às vezes na vida a gente precisa dar uma renovada, sabe? Sabe aquela expressão orai e vigiai, né? Muitas vezes a gente tá ali, a gente tá fazendo as nossas coisinhas, a gente tá fazendo a nossa parte, mas aí sem perceber com alguma atitude que a gente teve, alguma coisa que a gente alimentou na nossa vida, a gente deixa escapar essa proteção divina que a gente naturalmente tem. E aí energias contrárias vão entrando, né? Então eu sinto que essa leitura também é sobre proteção espiritual, sabe? Você tomar atitudes para renovar a sua fé, para que a sua mente consiga ficar mais clara também para tomar essas decisões e perceber que na verdade você não está se afogando, né? Ou não estava se afogando. Então, minha borboleta, é isso. Espero muito, muito que faça sentido essa leitura para você, que te ajude de alguma forma, viu? Se você quiser alguma leitura particular, eu deixo o link na descrição também. Mas é uma honra fazer essa leitura para você, tá? Que Deus te abençoe hoje e sempre. Até mais.